Sim. Ok. Então, coloca aí, então. Beleza, pessoal. Vamos resgatar aí. Pode começar e ser um pouquinho mais rápida. E aí o pessoal consegue acompanhar. Vamos lá. Desculpe aí, povo. Vamos em frente. Então, já falei da esmalte, da dentina e da polpa, né? Tem Então, que vamos voltar um pouquinho, continuar. que entrou muita gente. Quer que eu comece de onde? Aí você pode começar depois da parte inicial ali. É só, depois teve Da aquela introdução coroa? que a gente repetiu, né? E É, aí pronto, pode começar daí. tá. Então, aqui a gente está vendo as partes dos dentes, né? Os dentes têm a coroa e tem a raiz. A coroa, como eu mostrei, é a partezinha que fica do sorriso, que aparece quando a gente sorri, né? E essa coroa, ela é composta de esmalte, de dentina e de câmara pulpar. Né? Então, nessa partezinha aqui, se você cortar essa partezinha, você vai ver essas camadas do dente, tá certo? E é a coroa que serve para cortar, triturar, ela muda de formato de acordo com a localização do dentinho na boca, né? Tem os incisivos, tem os caninos, os premolares e os molares. Então, eles vão diferenciando na forma deles, mas a composição deles é a mesma coisa. Deles são a mesma coisa. A linha de junção é essa linha aqui de limite da coroa do dente com a gengiva, né? Esse limitezinho aqui. Essa região é uma área que a gente tem que ter muito cuidado na higiene, né? Não pode ser muito agressivo, mas também tem que deixar limpinho, tá certo? Porque senão acontece as retrações gengivais. E a gente tem a raiz. A raiz é a parte que fica por dentro da gengiva, ela fica presa no osso alveolar, que é essa partezinha aqui, trabeculadinha, né? Que é o osso que sustenta o dente, tá certo? O osso alveolar. Vamos continuar. O esmalte. O esmalte ele é um tecido muito mineralizado, ele é bem rígido e serve para proteger o dente. A dentina, ela é o suporte do esmalte, né? E ela tem uma porção de túbulos dentinários que a gente chama. Esses túbulos eles são preenchidos com líquido e eles servem para propagar os estímulos da mastigação no dente inteiro. Ele propaga esse estímulo de maneira equilibrada e harmoniosa, né? Porque esses estímulos eles servem para manutenção óssea, né? E a gente tem, então, a polpa do dente. A polpa do dente é a parte, quando eu parei, né? Quando a gente vai fazer o canal do dente, o canal justamente é alcançar essa área e tirar daqui de dentro, deixar tudo limpinho, os vasos sanguíneos e os nervos, né? E toda a infecção que tiver aqui dentro. E aí faz a obturação do canal, coloca um material aqui biocompatível, né? Que não cause reação inflamatória no dente, e aí o dente fica morto, né? É o tratamento de canal, exatamente é isso aí, tá? Você mata o dentinho. E o ligamento periodontal, como é que o dente fica preso ao osso, né? Através dessas fibras chamadas de ligamento periodontal. Ela fica justamente aqui, ó, nesse espaçozinho aqui. Então, a gente tem vários tipos de fibras aqui. Tem fibras circulares, tem fibras oblíquas, tem fibras horizontais, tem as fibras apicais, vários tipos de fibra. A função dos ligamentos periodontais é a função formadora, porque eles são cheios de células também. Ele ajuda a formar o cemento, né, que a gente vai falar depois. Função também nutricional, física e sensorial. Esse ligamento periodontal ele serve de amortecedor. Os nossos dentinhos, eles não são rígidos, eles não estão presos no osso, né? Ele tem esses ligamentos que permitem com que os dentes façam certos movimentos, tá certo? Eles servem de amortecedores também. E o cemento, o que é o cemento? O cemento é uma camada fininha. Cadê o meu cursor? É uma camada fininha que fica aqui em volta da raiz, onde esses ligamentos periodontais
se grudam. Então, eles se prendem ao osso e se prendem ao cemento da raiz, tá certo? Ele protege, o cemento protege a raiz. Placa bacteriana. Nós falamos um pouquinho de placa bacteriana na outra aula, né? A placa bacteriana, ele é um filme, é um biofilme, né? Que ele fica grudado no dente, ele é incolor, pode ser incolor ou amarelado, e ele se forma no dente naturalmente, tá? E começa, depois que você escova o dentinho, ele se forma aí de um período de 4 a 12 horas, ele surge novamente no dentinho. A placa bacteriana é a grande vilã da boca, tá? É a partir dela que a gente tem a cárie, é a partir dela que a gente tem a gengivite, é a partir dela que a gente tem as doenças periodontais, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Então, a grande vilã da nossa boca é a placa bacteriana. A nossa higiene, a nossa escovação, o uso do fio dental é para eliminar a placa bacteriana, tá certo? Cárie. O que é a cárie? A cárie, a placa bacteriana, ela é cheia de bactérias, né? E essas bactérias produzem ácidos. Essas bactérias produzem ácidos que desmineralizam o esmalte do dente, tá certo? Formando o quê? Uma cavidade, que é a cárie, tá? Então, a cárie, ela é uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias. Ela é transmissível, tá bem? Então, como eu falei da outra vez, é importante que cada um tenha as suas coisas de higiene, né, pessoais, e não empreste para ninguém. Você beber no seu copo, o copo é seu, você escovar o seu dente, lógico, a escova é sua, né? Essa troca de, tem crianças que trocam pirulito, que trocam isso, vai transmitir, se uma tiver cárie, vai transmitir para outra também, porque é causada por bactéria. Então, a bactéria vai de um para o outro, tá certo? Quais são os estágios da cárie, né? A gente fala, é a desmineralização do esmalte. Aqui o esmalte, que a gente já viu lá nos slides anteriores, começa a formar uma cavidade, tá certo? É a fase inicial. Essa fasezinha aqui, ela está somente a nível de esmalte. E ela começa, então, a avançar até atingir a dentina. Quando ela começa a se aproximar da dentina e atingir a dentina, é quando você começa a sentir as sensibilidades. E expôs dentina, tem sensibilidade, tá certo? A sensibilidade à água gelada, sensibilidade ao doce, né? Às vezes a comida que bate ali dentro também é muito quente, tá certo? Então, quando expõe a dentina, passa a ter, então, a sensibilidade, tá certo? E a cárie avançada, né? A cárie avançada é quando ela já atinge também a polpa. Quando ela atinge a polpa, que contamina a polpa, é o momento de fazer canal, tá? E vê que tem uma reação lá embaixo, lá na raizinha, que a gente só vê pela radiografia, tá certo? E a gente, não, esse dentinho agora tem que fazer canal. Não é mais agora só tratar a cárie. Então, o ideal é que não se tenha cárie, mas para tratamento, o ideal é que se trate o quê? Quando ela está no estágio inicial, somente a nível de esmalte. Tá certo? Tártaro. O que é o tártaro? O tártaro é a placa bacteriana que não foi removida e ela endureceu. Ela calcificou, porque na nossa saliva tem cálcio. Tá certo? E esse cálcio, ele vai fazer parte da composição da placa bacteriana e ele calcifica. E a gente vira, então, o tártaro, tá bom? Doença periodontal. A gente falou do tártaro, da placa bacteriana, e a placa é a grande vilã, né? Porque a partir dela começa tudo. Então, a partir da placa bacteriana, você começa a ter a gengivite. O que é a gengivite? É a inflamação da gengiva, tá? E a inflamação a gengiva inflamada é uma gengiva sangrante. Então, se você está escovando o dente, está sangrando, está com gengivite. Se você está usando o fio dental e está sangrando,
tá? Com gengivite. Algo está agredindo a sua gengiva. Ela é altamente vascularizada, né? Então ela tem uma resposta inflamatória muito rápida. Então, se você tem uma placa bacteriana a nível, né, do limite aqui do dente com a gengiva, que a gente falou lá na frente, nessa junção aqui, se você tem placa aqui, a gengiva vai reagir, ela vai se tornar mais avermelhada, ela vai se tornar inflamada e ela vai se tornar sangrante, tá certo? Se essa gengivite não é tratada, se a causa da gengivite não for removida, que é a placa bacteriana, essa placa bacteriana, ela vai, então, calcificar e formar o tártaro, não é? Que a gente falou lá na frente. Então, cadê? Essa placa, aqui, a gengiva sangrante, tá vendo? Inchada, bem vermelha, né? É sinônimo de gengivite. Mas essa gengivite, ela pode evoluir para uma doença periodontal, para uma periodontite, né? Quando que ela evolui para periodontite? Quando essa inflamação atinge o osso alveolar, tá certo? E aí, quando ela atinge o osso, ela... Eu vou passar outro slide. Aqui. A gengiva, a inflamação começa a atingir o osso, olha, o osso começa então a ser reabsorvido, né? Você está vendo aqui a presença de tártaro, a placa não foi removida, o tártaro, ela se calcificou, né? A placa calcificou e formou o tártaro. E aí a inflamação continua, né? Se ela não é removida, a inflamação vai piorando, a placa vai aumentando também, o tártaro vai aumentando, e a reabsorção óssea vai aumentando também, né? E olha, chega ao ponto do osso chegar a um nível tal que o dente fica nesse estágio aqui, ó. Tá vendo? O tártaro, e a inflamação, ele foi piorando, que chegou, toda vez que o osso reabsorve, a gengiva reabsorve também. A gengiva, ela só, por quê? A gengiva, ela cobre o osso. Ela é um manto, vamos dizer assim, ela cobre o osso. Então, toda vez que o osso for reabsorvido, a gengiva vai acompanhando a posição óssea, tá certo? Então, esse é um dentinho aqui que ele já está condenado, não tem mais o que fazer por ele, tá certo? Olha a quantidade de tártaro que tem esse paciente aqui, ó. Quanto tempo não conseguiu limpar direitinho, remover a placa para estar nesse nível aqui, tá certo? Então, assim a gente chama de periodontite avançada. A periodontite no segundo estágio, né? Os ossos e as fibras de sustentação que mantêm os dentes em posição são irreversivelmente danificados. Então, começa a danificar tanto os ligamentos periodontais quanto o osso. E aí não tem mais o que fazer. O tratamento aqui agora é higienizar tudo, limpar tudo, deixar... remover os tártaros, as placas, procurar a saúde gengival, mas você não consegue mais reverter esse quadro. Você consegue agora fazer uma manutenção, não deixar com que isso piore, tá certo? Porque se piorar, vai chegar nesse nível aqui. Já o osso já reabsorveu tanto, os ligamentos periodontais já reabsorveram tanto, que agora não tem mais o que fazer, é extração. E quando não chega paciente com o dentinho na mão, soltou tudo, já fica preso só na gengiva. Aí chega uma hora que tem algum impacto, vai comer uma maçã ou bateu com a língua ali de maneira um pouquinho mais forte. E aí você perde o dentinho, tá bom? E com a perda do dente, né? Afeta a sua mordida e o tratamento agora aqui não tem mais muito o que fazer, é perder o dente mesmo. Aqui a gente já falou. Quais são os perigos, né? Os riscos de saúde na adolescência? A adolescência ela é uma fase de muita mudança hormonal, né? A gente vê até na pele dos adolescentes, né? Ficam com espinhas, né? E essa mudança hormonal também atinge a saúde da gengiva.
Juntando a isso, junta a irregularidade na alimentação, né? É uma fase que vocês comem muito o tempo todo, tem aquela ansiedade, tem aquela fome, né? Então, vocês comem muita besteira, muito doce. Então, junta tudo isso com a mudança hormonal, há um desequilíbrio na flora bucal que desencadeia muita cárie, desencadeia muita gengivite, e se não cuidar, vai para a periodontite, porque a periodontite também tem um fator genético. Então, se a sua mãe, o seu pai, sua avó teve esse problema, você tem a tendência de ter também. Então, aí você presta muita atenção, porque quando você tem a presença de placa bacteriana, você pode ir por dois caminhos. Um é ter muita cárie e outra é ter doença periodontal, né? Geralmente, quem tem doença periodontal tem pouca cárie. Geralmente, quem tem muita cárie não tem doença periodontal, né? E às vezes ocorre o caso de ter as duas coisas, dependendo da genética da pessoa e da higiene da pessoa, tá certo? Então, essa fase da adolescência, devido a essas mudanças hormonais e muitas mudanças de hábitos, né? E a dificuldade da higiene, que vocês não gostam muito de higienizar, né? Vocês gostam, tem pressa, quer sair logo, quer brincar, quer se encontrar com os amigos, e aí negligencia essa parte da higiene, né? E aí você começa a desenvolver muita cárie ou descambar para a doença periodontal, as doenças gengivais, né? Erosão dentária aparece muito como um dos problemas bastante comuns nos adolescentes, né? O que é erosão dentária? Erosão dentária é esse desgastezinho que a gente vê nos dentes, né? Sem causa bacteriana, sem ser causa inflamatória. É causa mecânica, geralmente é mecânico, ou porque vocês faz apertamento demais, ou faz bruxismo, que é o ranger os dentes à noite, né? Também causa isso. Então, é a perda de esmalte, erosão é a perda de esmalte. Então, quando o esmalte começa a se perder, né, por algum motivo, o que aparece lá embaixo? Olha lá a corzinha que eu falei lá no início, aparece a dentina, né? E essa dentina aqui, que dá cor ao dente, né? E essa dentina, ela é sensível. O esmalte protege a dentina. Se não tem esmalte, dentina desprotegida. Então, passa estímulos de gelado, de frio, de quente, né? E tem a sensibilidade, causado por erosão. O que mais causa a erosão? Refrigerantes, né? Que são bebidas gaseificadas. Mais o quê? As bebidas isotônicas, que são aquelas bebidas que os atletas tomam, né, para repor potássio, para repor sódio, né? Mas também tem ácidos cítricos nela, né? E esses ácidos também causam desmineralização do esmalte, né? A erosão. Vômitos, quem tem bulimia, né? Que fica provocando vômitos. O vômito ele é ácido, né? E ele também corrói o esmalte do dente. Então, todos esses fatores levam à chamada erosão dentária. Nessa imagenzinha aqui embaixo, aqui onde meu cursor tá vendo? Geralmente isso aqui também é causado por escovação muito forte. A escovação não é para ser, não é com força, a escova é macia, nem com escova dura, né? A escova é macia e é técnica, a escovação é técnica, tá certo? Isso aqui também é causada por uma escovação dura, a gengiva retrai, a gengiva sobe, essa gengiva era para estar aqui embaixo, tá certo? Ela sobe e expõe a dentina. E aí tem aquela sensibilidade quando você toma um sorvete, toma um gelado, bom? Importante falar para vocês, adolescentes, né? Sobre o piercing, né? O piercing está muito na moda hoje em dia, já teve até mais, mas ainda continua, né? Tem muita juventude aí, chega no consultório com piercing, e a gente tem uma preocupação muito grande, porque depois que surgiu o piercing, o câncer de boca aumentou muito, tá bom? Porque o piercing, ele causa um trauma, é um trauma leve, mas é um trauma contínuo. Então, esse trauma leve e contínuo, ele é
cancerizável, tá certo? Ele também pode causar também hemorragias, inflamação local. Imagina, existem línguas que elas são bem retentivas, que acumulam muita placa bacteriana, que deve ser escovada a língua também, tá bom? Imagina acumular bastante placa bacteriana aqui em volta. Já chegou piercing no consultório com tártaro, tá? A placa grudou e a pessoa não higienizou e formou tártaro aqui no piercing da pessoa, né? Então, esse piercing bate nos dentes, pode causar traumas, ele pode causar inflamações na gengiva, causar alergia, né? Por causa do metal. Então, assim, existem muita reabsorção, né? Reabsorção do osso e fratura do dente, tá certo? Por mais que tem gente que bota piercing labial, né? Por mais que no interior do piercing ele seja achatado, à medida que você fala, né? Aquele metal ele vai batendo na gengiva, ele vai batendo no dente, né? E água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ele vai causar ali inflamações, infecções, sangramentos e até fratura de dente, tá bom? E reabsorção óssea, porque está tendo um fator a mais de força sobre o dente, tá bom? Também são vetores de transmissão. Por que são vetores de transmissão? Não é o piercing em si, mas é geralmente o local, as pessoas que colocam essas coisas, eles não têm a higiene adequada, né? Não tem o material esterilizado, então é transmissão de HIV, de hepatite B, C, D, G, de herpes simples, tá bom? E outras doenças também. Essa parte eu já falei. O que se pode fazer para se prevenir as maloclusões? O que é uma maloclusão, né? A maloclusão, ela é uma forma errada dos dentes encaixarem. Existe a forma certa, que é essa primeira figurazinha aqui que a gente está vendo. Existe uma relação adequada entre os primeiros molares. Lembra que eu falei da importância dos primeiros molares? Né? É um dentinho que nasce junto com os dentes de leite, que se dá pouca importância a eles achando que eles são de leite, e quando se perde eles, tem muitas consequências, bom? Porque eles são fatores importantes na nossa altura, nossa altura da face, né? São os primeiros molares que dá. Se a gente perde o primeiro molar ou ele desgasta devido a alguma patologia, a tendência é da nossa altura facial diminuir, tá certo? Então, as maloclusões, elas são uma maneira errada dos dentes se relacionarem. Existem aqueles que são mais dentucinhos, né? Existem aqueles que a parte inferior vem para frente, né? Os dentinhos de baixo, eles estão à frente dos dentinhos superiores, né? São chamados de classe 3. E muitas vezes esses problemas eles só são resolvidos com aparelho ortodôntico, né? Com cirurgias ortognáticas e existem alguns maus hábitos que a gente vê muito na adolescência também que podem causar maloclusão. Por exemplo, morder caneta. Tem aquelas pessoas que têm mania de morder caneta e aí começam a colocar o dentinho, os incisivos para frente, né? Tem roer unhas, desgasta os dentinhos, respirar pela boca também, né? Isso tudo a gente vê que nós somos Deus nos fez um equilíbrio perfeito, né? E qualquer desarmonia nesse equilíbrio a gente tem consequências maiores, né? O chupar dedo, por exemplo, né? Eu tenho paciente adulta com filho que chupa dedo e causa mordida aberta, ó. A gente está vendo essa imagenzinha aqui, você está vendo que os dentinhos, eles não fecham, né? A gente chama de mordida aberta. Tem essa imagenzinha aqui, que o dentinho ele fica por trás do dentinho de baixo, né? O normal é que eles fiquem à frente, né? E aí a gente chama isso aqui de mordida cruzada. Então, a gente já viu aqui mordida aberta, mordida cruzada.
né? Aqui é a forma certa dos dentinhos ocluírem. Eles devem fechar assim, né? É que os dentes superiores encubram sutilmente os dentinhos inferiores quando se fecha a boca, né? Quando isso não ocorre, ela é caracterizada de uma má oclusão. E aí é o uso do aparelho, às vezes precisa de fazer alguma extração para botar o dentinho na posição. Às vezes é cirurgia da mandíbula, né? Quando a mandíbula está à frente, né? A gente precisa, às vezes, cortar um pedacinho da mandíbula para diminuir a mandíbula e o dentinho, então, passar a sua posição normal, né? Que é por trás dos dentinhos superiores. Os riscos na adolescência, né? Da saúde bucal. Quais seriam, então, os cuidados importantes para obter e manter a saúde bucal na adolescência? A gente falou da outra vez, né? Alimentação equilibrada, a gente precisa de alimentações fibrosas, de uma alimentação mais dura, né? Porque o osso precisa desse estímulo para ele se recompor, porque o osso está sempre assim, reabsorvendo e se formando, reabsorvendo e se formando. Ele tem uma constante, ele é dinâmico, o osso. A fisiologia óssea é dinâmica, ela não é parada, ela não é estática. Então, quando a gente come um alimento mais duro, a gente estimula esse processo de reabsorção e formação óssea, reabsorção e formação óssea, e aí se mantém o osso. É chamada de remodelação óssea. O osso se mantém sempre no mesmo lugar, sem que haja perda, tá bom? Então, os alimentos, uma alimentação equilibrada, uma alimentação fibrosa, né? Uma higiene adequada, efetiva, né? Ah, mas eu escovo o dente. Escova o dente, mas limpa. Que às vezes a gente escova, mas não limpa, tá certo? Então, a gente tem que ter a certeza de que os nossos dentes ficaram limpinhos quando nós escovamos. E evitar tomar as bebidas, né? Gasosas, as bebidas ácidas e as isotônicas, como a gente já falou, para que não cause a desmineralização do esmalte dentário. Fumantes, né? Os fumantes, eles têm maior propensão à doença periodontal. Geralmente, a gengiva do fumante não sangra muito. Então, ele perde uma referência muito importante, que é a gengivite. A gengivite, ela é o sinal inicial para demonstrar que está tendo alguma irregularidade na nossa saúde da gengiva. Então, o fumante, ele não tem esse sangramento. Então, você está tendo uma gengivite, a gengivite, ela vai progredir, ela vai se transformar numa periodontite, depois numa periodontite avançada, né? E a pessoa não vai saber porque a nicotina, ela causa vasoconstricção. O sangue não circula direito, né? Na quantidade ideal, então não há sangramento, tá certo? Então, ó, eles são 3 a 6 vezes mais propensos a sofrer de doenças periodontais avançadas do que os não fumantes, né? E aí também torna o tratamento mais complicado, né? Até mesmo para extração. A gente precisa de sangramento quando faz uma extração e quando a gente pega um fumante, não tem esse sangramento, a gente tem que provocar, raspar bem o osso para que haja sangramento, porque o sangue ele é importante para a cicatrização e para a formação óssea, né? Então, se a gente tira um dentinho e não sangra, esse paciente vai ter problema em casa e vai ter problema de cicatrização, tá? A obesidade, né? Muitos médicos consideram a obesidade uma doença crônica. Mais e mais jovens estão se tornando obesos devido aos maus hábitos alimentares, né? E a gente sabe que a obesidade geralmente traz com ela alguns problemas crônicos, como diabetes, como hipertensão, né? E a diabetes, ela também está muito associada à doença periodontal. São os mesmos fatores inflamatórios, né? Então, a doença periodontal piora a diabetes e a diabetes piora a doença periodontal. A forma da gente cortar esse ciclo, né, é emagrecendo e tratando a doença periodontal, para que a diabetes também não se agrave, né? Estudo sugere que a falta de dentes e lesões cariosas estão relacionadas com o aumento do índice
de massa corporal. E eu vejo muito também esse problema na obesidade das pessoas que têm dificuldade, têm mais dificuldade de higienização. Né? Ainda mais quando chega a obesidade mórbida, que a pessoa tem dificuldade até de chegar perto do espelho e de ver se o dente está limpinho direito ou não. Né? Então, a gente tem a mudança hormonal, as doenças crônicas, né? Que tudo agrava também na saúde bucal, certo? Pasta profilática. O que é uma pasta profilática? A pasta profilática ela é uma pasta que é usada em consultório. Ela tem mais dentifrícios, né? Os dentifrícios são maiores, as partículas são maiores, e elas servem para o quê? Para fazer a profilaxia, que é exatamente isso aqui que o dentista está fazendo nessa paciente, né? Tem uma escovinha, né? Ou uma borrachinha, que com a pasta profilática a gente remove a placa bacteriana da superfície do dente, né? Para deixar o dente limpinho. E depois disso aqui é que a gente passa o flúor, tá bom? Depois da profilaxia. Ele pode ser feito em adultos, né? Em crianças, e ajuda o que no tratamento. Esse é um dos tratamentos para gengivite e para doença periodontal. A gengivite, vocês passando a ter consciência, né, do que é gengivite, que é causada pela placa bacteriana, em casa vocês conseguem remover placa bacteriana. Mas quando chega a nível de doença periodontal, de formação de tártaro, aí não, aí é consultório mesmo, tá certo? O flúor, né, nós comentamos na aula passada, né, ele serve o quê? Para tornar o esmalte do dente mais forte, né, mais resistente às bactérias, né, os ácidos produzidos pela bactéria, e deve ser usado o quê? Após a profilaxia. Remove aquela camada de placa do dente. O dente ele é lisinho, se você passar a língua no dente e sentir que é áspero, é placa bacteriana, tá bom? E o flúor tem que ficar na superfície do dente durante 30 segundos, durante 1 minuto, tá certo? E depois você vai cuspir e vai ficar 30 minutos sem comer e sem beber nada, que é para permitir com que o flúor tenha efeito sobre o dente. Né? Se você comer logo alguma coisa, ou beber, ou lavar, você vai cortar o efeito do flúor no dente, tá bom? Então, não engula, o flúor é tóxico, deve ser cuspido, tá? E depois ficar 30 minutos sem comer e sem beber, tá bom? E deve ser feito apenas após a profilaxia, ou uma boa escovação. Sensibilidade dos dentes, eu comentei lá em cima também, né? Lá atrás, que ocorre quando o esmalte ele é agredido, né? Ele começa a desaparecer, ele começa a se desgastar e começa a expor a dentina. A dentina que dá essa sensibilidade. Então, tudo aquilo que vai causar exposição de dentina vai trazer sensibilidade, porque não tem mais o esmalte. Eu falei que o papel do esmalte é o quê? Proteger a dentina, né? Então, a sensibilidade dental afeta 57% da população. Causa número 1, escovação com força, né? Exagerada. O que causa? A retração da gengiva. E quando retrai a gengiva, expõe dentina, tá certo? A falta de rotina diária, ou seja, essa falta de rotina diária, ela permite o acúmulo de placa bacteriana. E a presença de placa bacteriana e de tártaro, ele causa também retração gengival, tá bom? A retração gengival, propriamente dita, a dieta ácida, que desmineraliza o esmalte, e é com muito açúcar, né? O açúcar também. Por que o açúcar? O açúcar ele baixa o pH da saliva, tornando a saliva ácida. Então, a saliva ácida desmineraliza o esmalte do dente. Então, a sensibilidade ele tem a ver com a desmineralização do esmalte e a exposição da dentina. Tá bom?
Trauma do dente. Isso é muito comum na adolescência também, né? Ainda mais naqueles que fazem esporte radical, né? Gostam muito de jogar bola, então isso acontece muito, que é justamente a fratura de dente. Se isso acontecer com vocês, guardem, tentem achar o pedacinho do dente e levem para o dentista, tá bom? Geralmente vai haver sangramento, então você precisa estancar esse sangramento, faz um bochecho ali para limpar a região, né? Coloca gelo, que é para diminuir o edema, e vai para o dentista bater um raio-x do dentinho, ver se aconteceu algo mais e qual o procedimento, né, que deve fazer. Higiene de aparelhos, né? Na aula passada me perguntaram, eu trouxe aqui, não é um passa-fio, vamos ver, não é um passa-fio, mas parece com um passa-fio, tá certo? Isso aqui é de linha mesmo de costura, mas se você for na farmácia, você vai encontrar um passa-fio, ele é assim, de plástico, são vários, né, dentro de uma embalagem, e aí você vai passar ali no meio, né, do fio ortodôntico, e aí você consegue passar o fio dental ali direitinho e higienizar o dente. A escovação, né, você vai escovar direitinho nos breques, dando a inclinação do dente, olha como é que a escova está inclinada. E existe também aqui a escova interdentáriazinha, né? Essa escova que você pode também usar, que vende na farmácia, para limpar entre o aparelhinho e o dente. Ele consegue alcançar ali embaixo, ali dentro, tá certo? E o bochecho também, não esquecer. Então, é o uso do fio dental, sempre com aparelho, sem aparelho, uso do fio dental, a escovação, tá certo? E um bochechozinho com um enxaguante bucal. Quem usa prótese, né? A prótese deve ser removida, né? Sempre. A gengiva também tem que ser higienizada, tá, gente? Não é só os dentes, a gengiva também. Então, você precisa remover a prótese para higienizar a sua gengiva. Escova a prótese, né? Aconselho até que se escove a prótese com detergente, não muito com sabão, com pasta de dente, não, porque a pasta acaba arranhando a resina da prótese, tá bom? E você também deve colocar o quê? Ela de molho numa solução, né? Pode ser um Plax, pode ser um Cepacol, uma solução antibacteriana para higienizar direitinho a prótese. E aí é bom, né? Deixar durante a noite a prótese descansar nessa solução enquanto você dorme. Corre até o risco, às vezes já teve casos de gente se engasgar com a prótese soltar. Então é bom tirar e deixá-la de molho durante a noite. Quando acordar, né, lava aquela prótesezinha, tira aquele excesso de produto em água corrente e bota de novo a prótese e vai usar no seu dia a dia. Aqui é um caso muito importante, tá? Acontece muito também, quem pratica esporte, nas crianças, que é a avulsão dentária. A avulsão dentária é quando o dente sai todinho, com raiz e com tudo. E aí o que você tem que fazer? Como é que você procede? Nunca pegue o dente pela raiz, sempre pela coroa, tá bom? Você vai lavar esse dentinho, ele caiu no chão, você vai lavar esse dentinho, 10 segundos no soro fisiológico, no leite, você vai ver alguns vídeos aí que falam na água corrente, mas na água corrente é ruim por causa das químicas que tem na água, né, que podem matar as células do ligamento periodontal, né? E aí você pode ou recolocar, tem gente que não tem a coragem de colocar o dentinho ali, lavou e coloca logo no alvéolo, né? Se tem medo, não dói, tá bom, gente? Que o osso não dói, a gengiva é que está sensível. E aí, se você não tiver essa coragem, você coloca esse dentinho no leite ou no soro fisiológico e corre para o dentista. Esse intervalo tem que ser no máximo de 1 hora, tá bom? Quanto mais rápido você chegar ao dentista com seu dentinho, melhor é o prognóstico. Se passar muito disso aí, você pode perder o seu dentinho, tá bom? E eu fiz então um videozinho, vamos ver se a gente vai conseguir passar o vídeo para vocês assistirem.
Ok, Sheva. Obrigado. Tem mais alguma coisa? Não, acho que terminamos, não é isso? Agora Bem, as perguntas. pessoal, acho que hoje foi muito legal. A gente teve aqueles contratempos no início, acabamos perdemos um tempo, aí passamos um pouquinho do horário. A gente agradece a Sheva. Você pode já encerrar aí o compartilhamento de tela, Sheva. É o seguinte, nós temos agora que dar uma corrida aqui, porque o pessoal fica de olho no Kahoot, né? No concurso de hoje, que é uma espécie de uma prova também para dar especialidade. Então, deixa eu ver se consigo aqui colocar. Lembra que eu falei que você tem que ter um outro aparelho, agora para você poder participar. Senão você não vai conseguir participar aqui com a gente do Kahoot. Ok?